Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, professor Rodrigo de Matemática do Singular Ângulo, né, da Rede Singular. A gente vai fazer essa live hoje para falar um pouco sobre a UFABC, né, a universidade que a gente tem aqui no nosso grande ABC. E é isso aí. Bom, gente, seguinte, eu preparei uma live hoje com uma apresentação, né, sobre tudo que a gente já teve aqui na UFABC, como ela foi criada, do jeito que aconteceu, das melhores coisas que já aconteceram, dos títulos que a gente tem, né? E a gente vai falar um pouco sobre como foi tudo isso, né? Como foi esse caminho da faculdade, como a gente conseguiu conquistar, porque, bom, aqui é uma região industrial grande, metropolitana há muito tempo, e a gente não tinha, né, uma universidade de excelência. Quem morava aqui precisava ir para São Paulo, ou para a Baixada Santista, ou para outros estados. E foi muito de suma importância que a gente criasse, né, que a gente tivesse uma universidade aqui para atender, né? E a grande surpresa, ou assim, né, o pensamento grande foi que a gente acabou tendo uma universidade muito, muito, muito grande de, assim, que chamou tanta gente para cá, que hoje a gente recebe pessoal do Brasil inteiro, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E, e aí vocês só me avisam se vocês estão vendo direitinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar aqui desse jeito. Bom, gente, está aparecendo aqui para mim que vocês conseguem ver minha tela, certo? Vai ficar um pouco maior agora para a gente começar o PowerPoint. Aqui. Tá aí o nosso logo, né? Se for para a gente falar um pouco sobre a curiosidade disso daqui, é interessante a gente falar, né? Esses três arcos, eles mostram aqui o A de Santo André, o B de São Bernardo e o C de São Caetano, né? Que são os representantes principais aqui do nosso grande ABC, né? Enfim, a gente tem dois campi, né? Que é assim, o principal, o primeiro é o de Santo André, que é esse prédio enorme que tem 4 blocos principais, né? Que são os blocos, na realidade, de laboratórios, os primeiros blocos que foram inaugurados. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Tá? É uma região bem grande, sim, é um campus bem grande. Que tem desde laboratórios didáticos até laboratórios científicos, né? Sim, a gente pode dizer realmente para pesquisa. Esse é o campus de São Bernardo, ele foi inaugurado em 2013, na realidade ele foi terminado de ser construído em 2013, foi anunciado em 2009, né? A gente também vai falar um pouquinho mais sobre ele. Aqui a gente acaba concentrando a parte das humanas. Em Santo André, que é esse anterior aqui, a gente concentra a parte das exatas, tá? Enfim, bom, falar um pouquinho da história, né, da UFABC antes da gente começar realmente para as perguntas. Eu vou tentar disponibilizar esse slide porque ele tem muita, muita, muita informação, tá? E, enfim, a gente vai passar um pouquinho de tudo, porque falar tudo realmente de 12 anos de universidade é muito difícil, tem muita coisa, tá bom? Mas a história, ela começou lá em 2004, o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que previa a criação da Fundação Universidade Federal do ABC. Para muita gente que não sabe, esse é o nome da faculdade de verdade, é Fundação Universidade Federal do ABC. Ela não é só a Universidade Federal do ABC, tem o Fundação no começo, né? Foi sancionado pelo Lula e publicado no Diário Oficial da União, dia 27 de julho de 2005, né?
Então, na realidade, essa universidade foi criada a partir de um fundo que criou diversas universidades lá na época do primeiro mandato do presidente Lula, né? E a UFABC tem como objetivo a integração de vários campi na região do Grande ABC. Por enquanto, a gente tem 2, mas existem planos, né? Existiam planos que até hoje, infelizmente, não se concretizaram, mas a gente acredita que no futuro próximo aí eles vão acontecer. Mas os campi, a gente precisava, a gente queria, na realidade, abrir diversos campi, né? Temos planejamento para isso. Lá o daqui de Santo André, na realidade, ele está sendo já aumentado. Do outro lado da Avenida do Estado estão fazendo o novo prédio. E, enfim, as obras estão aí, não estão assim a todo vapor, mas elas estão sendo concluídas. Aos poucos a gente vai ter o resto, né, do que falta ainda da UFBC, e a tendência agora é só crescer, né? Então, hoje a gente só conta com esses 2 primeiros campos, mas logo, logo a gente vai ter mais. O que aconteceu, né, assim, as grandes repercussões que a UFBC teve. Então, durante a apresentação do seminário de interdisciplinaridade ocorrido em abril de 2009, o professor da Universidade Federal do ABC, de Minas Gerais, desculpa, Alaor Chaves, comentou que considera o UFABC como o projeto interdisciplinar mais avançado no Brasil e no mundo. Isso a gente vai falar muito aqui hoje, sobre interdisciplinaridade, tá? Como assim interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade, na verdade, é assim, é um projeto que a UFABC, vamos dizer assim, pratica, né? Desde a sua criação, da criação dos bacharelados, a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde também, mas desde a criação da universidade em si, tá? Foi unânime para os professores, para os doutores que fizeram o plano e tudo aquilo que deveria ser feito, né? Que deveria ser ensinado, que nós deveríamos adaptar a universidade à Declaração de Bolonha, que a gente também vai falar sobre um pouquinho, né, na próxima repercussão aqui embaixo, né, representação ao Centro de Física do Porto, lá em Portugal, o professor Dr. Daniel Zanetti de Flório cita o fato da UFBC ter um projeto pedagógico inovador baseado na Declaração de Bolonha, que nada mais foi do que lá em 1999, a união de 29 ministros de educação de países da Europa, né, na cidade de Bolonha, na Itália, que decidiram inovar. Essa que é a grande verdade. Eles falaram, ó, a gente precisa, de alguma forma, colocar o ensino de uma maneira melhor para os nossos alunos para o futuro, né? Assim, e a Universidade Federal do ABC aqui no Brasil é pioneira nisso, a adaptar o seu ensino, né, um projeto pedagógico inovador baseado na Declaração de Bolonha, que apesar de ser de 1999, até hoje em dia aí tá em vigor, né, que é a interdisciplinaridade. Em edição especial sobre a educação brasileira, o jornal britânico The Guardian publicou um artigo destacando que a UFBC, pela inovação curricular, resultados em pesquisa e internacionalização e esforços em inclusão social. Que, assim, eu acredito que o que deve ficar bem claro para a gente, quando a gente está aqui, que quer entrar na UFBC, quer conhecer mais um pouco da UFBC, a universidade aqui, ela busca muito esse pilar, tá? De ter inovação curricular, da gente ter essa interdisciplinaridade, da gente ter resultados bons em pesquisa, ou seja, a gente coloca o aluno para pesquisar desde do primeiro momento. Vamos falar sobre esses programas mais para frente. Da internacionalização, porque é a faculdade que mais manda aluno e busca aluno no exterior no Brasil, é a faculdade número 1 em internacionalização no Brasil, isso a gente pode se orgulhar, tá? E, principalmente, os esforços em inclusão social. Hoje, mais da metade das nossas vagas na UFBC, para ser justo, eu acredito hoje que são só metade, tá? Mas a metade das vagas para os ingressos da UFBC, elas são para cotistas, tá? Ou seja, esses cotistas, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles também, mas são cotistas, pessoas que se declaram pardas negras indígenas, né? PPI, cotistas por renda, e a gente tem também as cotas para as pessoas transexuais, né? Que é uma novidade, como uma das primeiras universidades a colocar isso no nosso hall aí, né? Nossos títulos: já ocupou o primeiro lugar entre as universidades brasileiras no ranking do SciMego,
nos quesitos de excelência em pesquisa, publicações de alta qualidade, impacto normalizado de suas publicações. Ou seja, a pesquisa é muito forte, principalmente pelo fato, tá, que na UFABC, para você lecionar, você precisa ser doutor. Ou seja, nossos professores todos são doutores. Isso não significa que a gente tenha, nossa, os professores têm a melhor didática do mundo, que são os melhores professores do mundo. Não, mas eles são os melhores pesquisadores que a gente pode ter. Doutor, né, e o pós-doc, que a maioria dos professores também tem, na realidade, né, quando você chega aí no título de doutorado, você acaba até indo um pouquinho mais e fazendo pós-doutorado, né, são as maiores autoridades nos seus assuntos respectivos, né. Ocupa hoje o primeiro lugar em internacionalização pelo ranking universitário da Folha de São Paulo e a 15ª Universidade do Brasil no Times Higher Education World University Rankings de 2020. Está atualizado, nós somos hoje a 15ª Universidade do Brasil. Por que eu coloquei isso aqui logo no começo? Exatamente para deixar bem claro aqui para vocês, gente, é uma universidade nova, a USP tem mais de 100 anos, a Unicamp também está por aí, né? E, enfim, se a gente for olhar para a USP, eu digo de mais 100 anos, se a gente for olhar para as escolas mais antigas, né, óbvio, mas é uma universidade de 12 anos, tá bom? A gente está falando de 12 não, agora são 15, perdão, falei errado, são 15 anos, né? A gente está falando de uma universidade de 15 anos. Não é fácil a gente conquistar esse tipo de coisa em 15 anos, principalmente com toda a dificuldade de, assim, administração e de investimento, né, na educação. Tudo bem? Bom, vamos ao que interessa agora, que é o que provavelmente todo mundo que está assistindo a live está interessado em saber, que são os bacharelados, os cursos e tudo mais, né? Como que a gente entra, como que a gente sai, se a gente consegue sair, né? Isso é o que realmente vai interessar para a gente, né? Então, assim, mudar um panorama geral, depois eu disponibilizo esse PowerPoint de alguma forma, tá? Mas a gente sempre precisa lembrar, quando você entra na faculdade, na UFABC, você não vai entrar num curso de formação específica, tá? Isso é uma das inovações. Quando você quer fazer uma engenharia, por exemplo, você vai em qualquer outra universidade, você entra na sua engenharia, faz o ciclo básico que a gente chama, certo? E o ciclo básico dá pra gente aquilo que a gente precisa, entre aspas, né? A gente vai estudar cálculo, física, tal, esse tipo de coisa. Quando você quer fazer química, você faz a mesma coisa, entra, tem um ciclo básico. Se você quer fazer computação, você entra, tem um ciclo básico. O FABC pensou assim, bom, baseado lá na Declaração de Bolonha, vamos fazer um bacharelado interdisciplinar. Para quê? Para formar um cara que mesmo seja especificamente engenheiro, físico, biólogo, historiador, filósofo, cientista social ou qualquer tipo de coisa que a gente tenha depois na formação específica, ele seja um profissional interdisciplinar, ou seja, ele tenha um pouquinho de tudo dentro da sua formação. E o bacharelado em Ciência e Tecnologia faz isso com excelência, tá? Como assim? O que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia? O bacharelado em Ciência e Tecnologia é um ciclo básico para todo mundo. Ou seja, para todo mundo que vai para a área da ciência e tecnologia. Tudo bem? Então, bom, o que a gente tem no bacharelado em Ciência e Tecnologia? Tá? O bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC oferece disciplina em torno de 6 eixos, como está escrito aí. Estrutura da matéria, energia, processos de transformação, comunicação e informação, representação e simulação, humanidades e ciências sociais aplicadas. Como assim, gente? Significa o seguinte, vocês, quando entram na UFABC, para fazer o bacharelado em Ciência e Tecnologia, vão ter cálculo, física, química, biologia, ciências sociais e computação. Sim, você tem esses 6 eixos aí dentro do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Você tem que passar por tudo isso para ganhar o seu diploma de bacharel em Ciência e Tecnologia. Tá bom? Vamos dar exemplo de algumas matérias. Tudo bem? Por exemplo, que a gente tem no ciclo básico. Nós temos cálculo 1, 2 e 3, que são os chamados funções de uma variável, função de várias variáveis e esqueci o nome da matéria, introdução às equações diferenciais ordinárias. Tem muita coisa assim que a gente acaba pensando, pô, mas
será que para um biólogo isso vai ser importante e tal? Sim, com certeza. Tem algum fundo aí que você vai poder utilizar, entendeu? Então, enfim, o que a gente pode dizer do bacharel em ciência e tecnologia, ele é um curso como um ciclo básico, tá bom? Ele vai te dar vamos dizer assim, uma base para você seguir no seu curso de formação específica. Quando você termina o bacharel em ciência e tecnologia, você entra no curso de formação específica, que aí vem a engenharia e tal, não sei o que, mas Rodrigo, se eu fiz o bacharel em ciência e tecnologia e vou fazer engenharia de materiais, por exemplo, eu vou ter que fazer cálculo de novo? Ter que fazer as físicas de novo? Não, porque você já fez no bacharelado de ciência e tecnologia. Quando você entra na engenharia, você só tem as matérias específicas da engenharia. Qual que é a vantagem disso? Você não sai como engenheiro, você sai como bacharel em ciência e tecnologia e como engenheiro. Essa é que é a grande diferença da UFBC. Você acaba sempre, né, quando você não para no bacharel em ciência e tecnologia, você sai com 2 diplomas. Isso que é, assim, a maior diferença do bacharel em ciência e tecnologia, né, do bacharel interdisciplinar, para as outras instituições de ensino que a gente tem aí, tá bom? Se a gente tem um bacharel em ciência e tecnologia, que é, vamos dizer assim, entre aspas, focado nas exatas, a gente também deveria ter um bacharelado de ciência e humanidades, certo? Que, em sua maioria, foi situado lá no campus de São Bernardo, com a criação do campus de São Bernardo, tá? Então, mais uma vez, o Bacharelado de Ciências e Humanidades é um curso de formação científica geral, tá bom? Ou seja, você não vai deixar, tá, de ter outras coisas, de ter a interdisciplinariedade, tá? Só que aqui a diferença é que a gente tem 5 eixos principais: relações sociais, pensamento e significado, civilização e cultura, expressão e corporeidade, ciência e tecnologia. Sim, vocês vão ter ciência e tecnologia no bacharelado em ciências e humanidades. Tem um pouquinho de cálculo, tem um pouquinho de física, tem um pouquinho de um monte de coisa. Não é só o pessoal da ciência e tecnologia que vai ter um pouquinho do eixo social, o pessoal do social também vai ter um pouquinho da ciência e tecnologia, tá bom? E isso que é o mais importante. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando a gente está trabalhando, que as coisas aí no mundo começaram a desandar um pouco quando a gente separou ciências exatas de ciências humanas, de ciências biológicas, e foi cada um para um lado, ninguém se conversa. Na realidade, gente, sempre é preciso colocar tudo junto, tá? A gente precisa sempre ser igual, né? Pensar de uma forma, claro, mais específica para alguma coisa, mas lembrar que a parte das humanas também precisa de um pouquinho das exatas, e a parte das exatas precisa um monte da parte das humanas, tá? Até porque as exatas foram feitas por seres humanos, né? Então, é só um pensamento diferente, mas na realidade tudo deve andar de mãos dadas, tudo bem? Então, esses são os 2 bacharelados interdisciplinares, vamos dizer assim, grandes. Tudo bem? Bom, o que mais que a gente pode falar? Da formação específica. Bom, quando a gente tem um bacharelado em ciência e tecnologia, terminado o bacharelado em ciência e tecnologia, você pode escolher uma formação específica. Uma só? Não, você pode escolher mais, tá bom? Você pode escolher, por exemplo, fazer. Aí, vou dar os exemplos do que a gente tem. Temos ciências biológicas, ciência da computação, física, matemática e química para os bacharelados, no campus Santo André. No campus São Bernardo, nós temos a neurociência, tá? E nas licenciaturas, nós temos nas ciências biológicas, físicas, matemáticas e químicas, tudo isso aí. No campus Santo André, não temos licenciaturas do eixo do BCT no campus São Bernardo, tá bom? Engenharias do campus Santo André, nós temos ambiental e urbana, energia, informação, instrumentação, automação e robótica e de materiais, tá? No campus São Bernardo, nós temos aeroespacial, biomédica e gestão, tá? Sim, vocês estão vendo, não temos as engenharias, vamos dizer assim, originais, comuns, que todo mundo vê. Não temos engenharia elétrica, não temos engenharia química, mecânica, esse tipo de coisa a gente não tem. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre, tá? E o porquê disso. No bacharelado em ciência e tecnologia, tá? Em ciências e humanidades, eu acabei não colocando aí, depois eu coloco. No campus São Bernardo é o que a gente tem, tá? Não temos nada no campus de Santo André para formação específica em ciências e humanidades. Em São Bernardo nós temos ciências econômicas, a tal da economia, tá?
filosofia, planejamento territorial, políticas públicas e relações internacionais. E a licenciatura que a gente tem para o bacharelado em ciência e humanidade é a nossa filosofia, a licenciatura em filosofia. Recentemente, eu não poderia deixar de falar também, a gente teve a criação das licenciaturas interdisciplinares, tá? A gente tem agora 2 eixos grandes para a licenciatura. É importante salientar a diferença de licenciatura e bacharelado. A licenciatura te dá o direito de lecionar, você vai ser um profissional da educação, tá bom? Se você quer ser professor de ensino básico, Fundamental 1, Fundamental 2 e tal, você deverá ter uma licenciatura, tá bom? Essa licenciatura, ela pode ser geral, e depois você faz uma específica, que é exatamente o que a gente está oferecendo agora. O primeiro ano que foi oferecido foi esse, 2019, né, esse de 2020, que aconteceu no começo do ano desse ano, antes dessa loucura toda do coronavírus acontecer, né? E, na realidade, o que você vai aprender? Você vai aprender a ser um professor, ou seja, como lecionar, tá bom? Todos os professores que dão aula para você passaram por algo parecido com isso, já que a formação do professor mudou muito e muda ainda. A gente está sempre se adaptando, sempre se inovando, tá? Então, a gente tem 2 grandes, ciências naturais e exatas, como o nome diz. Você vai para a área da licenciatura em matemática, ou em física, ou em biologia, ou em química, tá? Se você faz os ciências naturais e exatas, tudo bem? Você faz essa licenciatura grande e depois vai para a sua licenciatura específica. Em ciências humanas, você faz primeiro de ciências humanas e depois vai para a específica de filosofia, tá bom? Com planos ainda, como eu disse, isso é uma live que a gente está fazendo em 2020, certo? Não sabemos, daqui uns 3, 4, 5 anos, tá? A gente vai ter outros cursos de licenciatura em ciências humanas especificamente, tá bom? O bacharelado, ele te dá o poder, se assim a gente pode dizer, de trabalhar em qualquer outra área, tá? Você não, quando você faz só o bacharelado, você não pode lecionar para o ensino básico, tá? O ensino regular que a gente chama, tá bom? Agora se você quer dar aula no ensino regular, você precisa fazer uma licenciatura. O que a maioria dos professores fazem é uma licenciatura e um bacharelado, tá bom? Bom, agora a gente vai começar para uma parte um pouquinho mais pesada, que é a pesquisa, tá? A UFABC, ela é uma universidade de excelência em pesquisa porque tem uma infraestrutura ímpar e a condição de termos apenas professores doutores. Mais uma vez, volto a dizer, quando a gente tem professores doutores, né, quando todos os nossos professores são doutores, eles passaram por todas as graduações possíveis. Ou seja, eles foram graduandos, entraram na faculdade, fizeram a graduação deles, passaram pelo mestrado, fizeram doutorado, e a maior parte, depois que fazem o doutorado, fala, tô fazendo nada, eu vou fazer um pós-doutorado também, né? Vou aí para outro país fazer um pós-doutorado, tudo bem? Então, quando você entra para pesquisar com eles, você só vai ter gente que é autoridade no assunto, tá bom? Então, essa parte eu vou ter que dar uma lida, porque é muita coisa, muita coisa que a gente pode falar sobre a UFABC, que a gente já conquistou nesses 15 anos de existência, tá? A UFABC é uma das universidades federais do país que possui no seu quadro de docentes 100% de professores com título de doutor. Essa condição ímpar logo se refletiu na qualidade das pesquisas desenvolvidas da instituição. Em apenas 3 anos de funcionamento, a UFABC foi projetada no primeiro time de universidades brasileiras na área de nanotecnologia, pelo edital de bolsistas em produtividade em pesquisa do CNPq, que é o nosso órgão aí putz, me fugiu a palavra agora, mas é o órgão que financia praticamente todas as pesquisas que a gente faz aqui no Brasil, né, junto com outros, junto com o CAPES, aqui em São Paulo, a FAPESP também. O concurso mais concorrido do Brasil, né, que é o edital de bolsistas em produtividade, tá? Além disso, a universidade tem o seu melhor quadro tem em seu quadro de docentes professores vencedores do prêmio CAPES de melhor tese, pesquisadores agraciados com a comenda e com o Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, membros da Academia Brasileira de Ciências, entre outros representantes de algumas das mais prestigiosas organizações científicas nacionais. Além de, maior parte dos professores saiu do país para fazer para ganhar algum título, né, para estudar. E isso só faz com que a UFABC seja a número 1 em internacionalização, como eu disse já anteriormente, tá?
Em 2009, a UFBC foi a terceira demandante de novos projetos de pesquisa junto à FAPESP, atrás apenas de USP e da Unicamp. Ou seja, a gente venceu Unesp e Unifesp, e ainda vencemos o Instituto Federal de São Paulo, além de todas as outras universidades, a UFSCar também, tá? À frente de todas as outras instituições públicas e privadas do estado de São Paulo, como eu já tinha dito. Nada mal para uma universidade recém-criada e queria crescer mais de 200% nos anos seguintes. É importante salientar uma coisa, aqui em 2019, gente, o campus de Santo André ainda não estava completo e o de São Bernardo estava sendo anunciado. Tinha gente que tinha aula dentro de um barracão, tá? Hoje, se você passa na UFBC, ali na Avenida do Estado, tem a parte de baixo, que é a quadra poliesportiva, né? O nosso centro poliesportivo, aquilo lá era um barracão enorme. E eles montaram algumas divisórias, né? Porque estava no meio da obra, e tinha gente que tinha aula lá. Em 2009 a gente já tinha alcançado esse tipo de situação. Eram 4 anos de existência, sabe? É algo de se orgulhar, é o que eu sempre digo. Eu tenho muito orgulho de estudar lá, porque é uma história muito rica com muito pouco tempo. Então, a alta capacitação do corpo docente da universidade também fez com que, em março de 2007, a CAPES aprovasse 10 dos 11 pedidos da UFBC para autorização e abertura de cursos de pós-graduação stricto sensu, que é o curso de mestrado e doutorado regular que a gente tem aqui no Brasil. Um recorde entre todas as universidades brasileiras, uma vez que a CAPES aprova, em média, apenas 1/3 dos pedidos a ela encaminhados, e nunca antes tinha aprovado de uma só vez a abertura de tantos cursos de pós-graduação em uma mesma instituição. Eu nem preciso dizer o quanto isso é importante, tá? E tudo graças ao esforço que a gente fez de ter apenas doutores na nossa universidade, né? A gente brinca que doutor, às vezes, é um pouco de nariz em pé, né? Que existem muitos que são difíceis de lidar, mas os caras são realmente muito feras, tá? Eu tinha um professor muito querido, até que tá aqui, ó, o Flavião, um abraço, Flavião, falou aqui nos comentários com a gente, e eu lembro quando eu estava aí no singular, estudando no singular ainda, lá embaixo, na Álvares de Azevedo, ele sempre falava, ó, o FBC tá com um corpo docente muito fera, viu? Tá vindo muita gente boa para cá. E com certeza foi uma influência muito grande para eu escolher seguir a carreira de docente, né, de professor, e escolher a UFBC como a minha universidade, tá? A UFBC também participa hoje de diversos projetos de pesquisa importantes no mundo, e agora vai começar aquela parte de se vangloriar um pouquinho. Porque a gente pode destacar a presença da universidade no maior projeto científico de todos os tempos, o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, está lá em Genebra, na organização que é da Organização para a Investigação Nuclear, o CERN, que está operando o maior acelerador de partículas já construído, e também no experimento D0 do Fermi National Accelerator Laboratory, do FEMilab, Departamento de Energia dos Estados Unidos. A UFBC participa desses 2 projetos, tá? Com docentes que, assim, estão andando nas mesmas ruas que vocês aí de Santo André. Isso é muito legal, né? A gente acha que está muito longe, e não, está dentro da nossa cidade, do nosso grande ABC. Tá? Além dos estados acima, a UFBC possui hoje pesquisas concluídas ou em andamento com diversas instituições nacionais, como o COP da UFRJ, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Agência Espacial Brasileira, a Central Nuclear de Angra, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a Unicamp, a Unifesp, a USP, a UFSCar, e todos esses aí, depois eu disponibilizo, vocês leem direitinho. Todas essas informações você encontra na internet, no site da UFBC, tá? Peguei tudo de lá. E também com institutos, com institutos internacionais, como o Max Planck Institute. Inclusive, eu tive uma professora na UFBC que fez o pós-doutorado dela em gravitação universal, tá? Lá no Max Planck Institute, que, assim, é o sonho de consumo de todo físico. A Universidade de Paris, Université, eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês, isso eu deixo para as outras pessoas. E todas essas outras que vocês estão vendo aí, em Portugal, nos Estados Unidos, e, enfim, não preciso nem dizer que aqui no Brasil a gente não tem internacionalização como na UFBC, tá? E quando você entra lá, isso é muito importante, você é exposto à pesquisa a todo momento, tá? Seja pelo bacharelado ser interdisciplinar ou não, você sempre será apresentado à pesquisa, tá bom?
Como? Temos programas, tá? Desde os primeiros contatos com universidades, alunos da UFBC são encorajados a participarem de projetos científicos de ponta. Para isso, a instituição criou o inovador programa PDPD, famoso PDPD, que é o Pesquisando desde o primeiro dia. Você entra lá, é adotado por um padrinho, que é um padrinho doutor, e você faz uma pesquisa com ele, onde alunos do primeiro ano da graduação participam de projetos de iniciação científica de caráter multidisciplinar, financiados pela própria instituição e orientados por doutores. Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Quando você entra, se você tem uma condição financeira legal, você não vai pedir bolsa. Até porque dificilmente eles vão te dar. As bolsas ficam para o pessoal que tem uma condição financeira um pouquinho pior, tá? E, como sempre, são orientados por doutores, tá bom? Além desse programa, os alunos dos demais anos da universidade podem pleitear participação em programas de iniciação científica, com financiamentos de diversos órgãos, como eu falei, da CAPES, e órgãos internos também, tá bom? Que é engraçado, né? A gente falar só CAPES, FAPESP ou o próprio CNPq. Não, a gente tem órgãos internos que financiam pesquisas da mesma maneira, tá? Como o PIC UFBC, o PIBIC, tem o PIBIC CNPq, todos esses órgãos fazem ações afirmativas para que a gente continue pesquisando e inovando, tá? Até porque, gente, é uma coisa que é muito importante de se dizer. A todo momento que você estiver pesquisando, você tem que encarar isso como uma profissão, tá bom? Você não vai ter um emprego e uma pesquisa. Quando você vai você quer fazer o seu doutorado, é praticamente impossível de você tocar um doutorado e ter um emprego tempo integral. Você está pesquisando, você está praticamente criando algo novo para a comunidade, certo? Você vai precisar do seu tempo, você vai precisar de full time. É por isso que as bolsas são importantes. Tudo bem? É por isso que a gente passa, às vezes, vacas magras aqui no Brasil pela falta de bolsas, né? Isso não vem de agora, isso vem de muito tempo. Da falta de realmente investimento na educação, não só de agora, como de muitos momentos aí na nossa história, tá? E aí eu também deixei um monte de informação sobre, assim, tudo que a gente tem de infraestrutura, tá? A gente tem tudo que é mais moderno, tá dentro da UFABC hoje. Temos microscópicos de força atômica e tunelamento, de croísmo circular, analisador elementar, ressonância paramagnética eletrônica, espectrofotômetro de absorção atômica de alta resolução. Esse espectrofotômetro de observação atômica de alta resolução é engraçado a gente dizer, porque assim, tudo isso que vocês estão vendo aqui, todos esses aparatos, eles não são naturais para a gente não entende mais ou menos o que eles falam, mas eu vou falar um pouquinho desse espectrofotômetro de absorção atômica de alta resolução. Pense o seguinte, você sabe, por exemplo, como a gente sabe do que o Sol é feito? Como que a gente foi para o Sol e pegou alguma coisa do Sol, né? Como que a gente conseguiu pegar uma amostra de Sol para a gente saber do que o Sol é feito? E hoje a gente sabe. A gente utiliza uma técnica que se chama espectroscopia, tá? A espectroscopia é como se a gente captasse as ondas eletromagnéticas que o Sol nos manda, tá? Falando em palavras mais simples possíveis para a gente não se estender muito, tá? E assim, tudo que a gente consegue captar por meio do espectrofotômetro, a gente consegue trilhar como eu posso explicar de uma maneira mais simples, trilhar uma condição de absorção, ou seja, a gente tem uma emissão dos elementos que tem lá no Sol. Os elementos químicos que tem ali, os elementos de composição do Sol, eles emitem uma certa radiação, e essa radiação a gente capta. E com a ajuda desse espectrofotômetro, a gente consegue dizer quais elementos estão emitindo acerca dos feixes de ondas eletromagnéticas que a gente tem a partir desse espectrofotômetro. Isso a gente consegue fazer para a maior parte das coisas inalcançáveis, tá? E quem se interessar mais por física, pesquisa mais sobre isso, sobre física moderna, porque isso é prato cheio. Para quando você entra na faculdade, você vai ter física quântica, relatividade, tudo isso vai ser
sensacional, tá bom? Separando, claro, a física quântica do que a gente chama de misticismo, tá bom? Tudo isso daí que vocês estão lendo tem aí na UFABC. Não tem fotos porque não pode tirar, tá? Isso daí tudo é meio que não é legal a gente ficar tirando nem colocando aqui. Mas você pode visitar, olhar de fora, claro, não nesses tempos de pandemia, mas é só você deixar o seu RG na porta lá com os nossos seguranças, você pode visitar o campus, é público, tá? Faça sempre muito bom uso. Outra coisa, o FBC conta também com o mais potente supercomputador de memória compartilhada da América Latina, um Altix 4700, foi adquirido da empresa Silicon Graphics e vem sendo utilizado para pesquisas onde a capacidade de memória compartilhada na máquina deve ser a máxima possível. Tá bom? Nem isso faz o Wi-Fi da UFBC funcionar direito, mas a gente tem um supercomputador, o melhor da América Latina, tá bom? Bom, chegamos aí às vezes no que é o grande júbilo da UFBC, tá? Que é a pós-graduação. A gente tem mestrado e doutorado estricto sensu de tudo isso aí que vocês estão vendo, tá bom? Dá uma olhada. Pouca coisa ou muita coisa. Dentro do grande ABC, tá? Isso é muito importante de salientar. A gente está dentro do grande ABC, bem perto da nossa casa. Tudo bem? Eu não vou ficar falando sobre cada um porque são assim infinitas coisas diferentes. Estou querendo dar um panorama geral, tá? Mas é isso que a gente tem aí dentro, tá bom? Dentro da nossa pós-graduação, lembrando que são mestrados e doutorados, beleza? Alguns são só mestrados, outros são só doutorados. A gente também tem o mestrado profissional, lembrando que isso daqui era mestrado e doutorado estricto sensu, mestrado e doutorado regular, tá? O mestrado profissional, ele vai te dar condição para o desenvolvimento de práticas empresariais. Tudo bem? Ele é um pouquinho diferente do nosso mestrado tradicional. Bem, a gente tem profissional em filosofia, matemática e direito nacional e mestrado nacional em profissão de ensino de física, tá? Você pode fazer os dois, pode fazer o mestrado e doutorado aqui, depois mestrado profissional em alguma coisa, em alguma área que você se interesse, além do doutorado acadêmico industrial, o DAE, tá bom? Que é uma modalidade de ingresso em cursos de doutorado acadêmico existentes, na qual a identificação do projeto de doutorado é o resultado de um período passado pelo doutorando em laboratórios e centros de pesquisas de empresas e indústrias públicas ou privadas. Você passa um tempo trabalhando num lugar e traz o seu projeto para a gente, que a gente cuida muito bem dele, tá bom? Te dá todos os meios de chegar aos seus fins, beleza? Já posso fazer uma propaganda muito boa da faculdade. E aqui entra, vou falar um pouco sobre, assim, uma das coisas que eu mais gosto e uma das poucas coisas também que eu fiz parte da UFABC, tá? Mas que eu me orgulho muito, que é a Escola Preparatória da Universidade Federal da ABC. Assim, vamos em palavras simples dizer, isso daqui é um cursinho que a UFABC disponibiliza para o pessoal da rede pública, tá? Pessoal que não tem condição de pagar um cursinho, a gente tem um cursinho para o pessoal que vem da rede pública, que é a Escola Preparatória, tá? EP-UFABC. Eu fui professor de matemática lá durante 1 ano e meio, trabalhei com eles, parei ano passado, tudo bem? E assim, eu não tenho nem o que dizer, é um projeto bonito, porque a gente vê de tudo, são 650 alunos por ano, a gente vê o pessoal que trabalha o dia inteiro, vai para lá, ainda tem assim uma força sem tamanho para estudar, tá? Para passar por tudo quanto é tipo de dificuldade, e é um projeto desenvolvido só por nós, pelos estudantes da graduação e pós-graduação, tá? Você pode ser bolsista ou não, você escolhe se você revoga a sua bolsa ou se você faz a prova para entrar com a bolsa, tá? E a gente trabalha junto com a PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é mais um dos núcleos da UFABC que trata de extensão, ou seja, como a gente vai trazer, como a gente vai levar, na verdade, a universidade de dentro do ambiente acadêmico, certo? Aquela coisa fechada, aquela coisa que só o universitário, o doutor, que sabe, que é muito difícil, para a sociedade como um todo. A gente leva o ensino para quem precisa. Ano passado foi super legal que a gente conseguiu criar as carteirinhas para os estudantes, então o pessoal da rede pública que fazia cursinho lá com a gente tinha uma carteirinha da UFABC, isso para eles era super legal, eles iam mostrar para a gente, olha professor, tem uma carteirinha igual você e tal, isso é sensacional, né? Enfim, esse é um projeto que eu acho muito bonito,
para vocês aí que conhecem o pessoal que estudou em rede pública e quiser estudar na EP UFABC, lá sempre estará de portas abertas, tem um vestibulinho para entrar, você faz a prova, se você for bem, você consegue entrar. Como tudo na vida, nós temos o vestibular, né? Até na EP. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre vestibular, tá bom? Eu vi que teve gente falando aqui no chat, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre isso, tá? Como a UFABC encara o vestibular e como encarou, porque na realidade, nos anos de 2007 a 2009, nós tivemos um vestibular próprio da UFABC. Você fazia a prova da UFABC para entrar na UFABC, como é na maior parte das universidades estaduais, tá bom? Hoje a gente mudou, a partir de 2009, na verdade, a partir de 2010, a gente mudou para o nosso querido Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? E aqui eu vou fazer alguns comentários, que é muito importante. O Enem hoje se tornou um vestibular, tá? Porque a maior parte das universidades no Brasil, públicas, né, federais, adaptou o seu ingresso ao SISU, que é o Sistema Único de Seleção Unificado, o Sistema de Seleção Unificado. Tá? Tudo isso foi adaptado para que a gente tivesse uma única prova e não tivesse 500 mil vestibulares por aí. Tá bom? Flávio, não sei, tá? Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, tudo bem? Não sei se ele está funcionando ainda. Seguinte, hoje a gente tem o ingresso pelo Enem, tá bom? E como eu já tinha dito antes, uma característica marcante que define a forma de ingresso diferenciada abordada pela UFABC é a reserva obrigatória de 50% das vagas de todos os seus cursos em ambos os turnos, manhã e noite, para candidatos cotistas, tá bom? Eu não coloquei aqui ainda, mas a gente já tem as cotas para pessoas trans, tudo bem? Muito importante. Sistema de seleção unificado e Enem. Você não vai entrar, mais uma vez, em uma engenharia na UFABC. Você vai entrar no bacharel em Ciência e Tecnologia ou no bacharel em Ciências e Humanidades. Agora também tem as licenciaturas. Licenciaturas em Ciências Naturais e Exatas e licenciaturas em Ciências Humanas. Você tem esses 4 ingressos. E isso é muito importante. Não significa que você não vai fazer engenharia. Significa que você precisa tirar primeiro o diploma do bacharelado de Ciência e Tecnologia ou do bacharelado de Ciências Humanas ou das licenciaturas, para depois você se formar em uma área específica, tá bom? Então você entra na UFABC nos 4 grandes cursos interdisciplinares, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco dos centros e núcleos. O que são os centros e núcleos? A gente tem, lógico, dentro de tudo isso, né, que é mais importante, que a gente divida tudo isso de uma forma bonitinha, para que a gente não se confunda com tudo, tá bom? Então lá dentro a gente tem o Centro de Matemática, Computação e Cognição, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Centro de Ciências Naturais e Humanas, tá? Que são os 3 grandes centros, os 3 grandes eixos de todos os cursos. CMCC, Centro de Matemática, Computação e Cognição. Aqui a gente está falando de neurociência, matemática e computação, tá bom? A gente tem esses 3 grandes cursos aí dentro do CMCC. Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Humanas, Engenharias e Modelagens, tá bom? Modelagem já a gente pode colocar dentro das engenharias, tá? Dentro de todas as engenharias. Centro de Ciências Naturais e Humanas, outra parte das humanas e das ciências naturais, química, biologia e física, tá bom? Como que a gente separa isso? Na realidade, os três andam de mãos dadas a todo momento, tá bom? A gente não, como tudo na UFABC, tudo anda de mãos dadas. Tem essa separação para que cada um tenha a sua interdependência. Separamos os professores, né? Esse professor é desse centro porque ele dá esse curso, ele tem essa especialidade. Mas isso não impede que o centro se converse, tá? Isso é muito importante. Além destes, os professores podem se associar aos núcleos interdisciplinares, como eu falei, vinculados à reitoria existente na UFABC. Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos, Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que esse daqui é o núcleo que eu mais gosto, tá? Ciência, Tecnologia e Sociedade. Que, assim, se a gente quer uma educação inclusiva, ou seja, se somos professores profissionais de educação e sonhamos com uma educação mais inclusiva e mais completa, a gente precisa vincular isso
sempre a ciência, tecnologia e sociedade. Você imagina se a gente tivesse EAD há 20, 25 anos atrás, sem tecnologia, sem tanto acesso da sociedade assim à tecnologia. A gente sabe que hoje ainda não é a melhor coisa do mundo, mas, bom, acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer, já é muito melhor do que antigamente. E que a gente tenha acesso à ciência. Ciência é uma coisa que, por incrível que pareça, muita gente acha que sabe o que está falando, mas não sabe. Tá? Se um dia algum cientista, que se autodiz cientista, dizer que sabe tudo, é muito difícil a gente acreditar. A ciência, por sua natureza, ela é algo que deveria estar distribuída, que a gente pudesse ter mais acesso a ela. Por exemplo, você tem o seu celular, você tem o seu computador, mas você não sabe como está funcionando o seu celular lá dentro. E, bom, você é uma pessoa que está estudando, você é uma pessoa que teve acesso à educação de qualidade, está tendo aí acesso a algo do tipo, e você simplesmente consome tecnologia sem saber como ela funciona. Por isso que é muito importante sempre a gente ter esse eixinho das três grandes coisas: ciência, tecnologia e sociedade, tá? Continuando, núcleo de universos virtuais, entretenimento e mobilidade, que é o pessoal que vai fazer a parte que, vamos dizer assim, divulga o FABC, que faz com que a gente consiga ter os programas sociais que a gente precisa, a visibilidade que a gente precisa e esse tipo de coisa. O NBB, que não é Novo Basquete Brasil, é o Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia. O NIDS, o Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. O NINA, o Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada. E o NamoMed, que é o Núcleo de Nanomedicina. Tá bom? A gente tem tudo isso lá dentro, além de outros mais novos, tá? Falando um pouco dos nossos campos, mais um pouco dos nossos campos, tá? Dentro do campus Santo André, a gente tem o bloco A, tá? Que é a área total construída é essa daí, que é praticamente tudo que a gente tem naquele prédio grande lá que eu mostrei para vocês, com as três partes, tá? Os três prédios e a parte de baixo. Depois eu mostro de novo. O bloco anexo, tá? Que é um pouquinho do lado. Edifício construído e acadêmico localizado à outra margem da Avenida dos Estados. Na realidade, ele está sendo construído ainda, tudo bem? Quando eu disse que a gente passa ali na UFABC, na Avenida dos Estados, olha para o outro lado, está sendo construído um prédio que é o bloco anexo, tá bom? Bloco B, que é onde fica a maior parte da pós-graduação, tá bom? A área total construída é essa aí. O bloco C, que aí tem a nossa Praça do Sol, o bloco cultural, composto pela nossa biblioteca, tá? O auditório que estava, acho que foi terminado de construir esse ano ou ano passado, não lembro agora. Mas, enfim, já foi terminado, tá? A gente terminou o bloco C. Onde fica a biblioteca, quem já entrou na UFBC sabe. Um auditório que é o maior da nossa região, tá? Além de terem 3 outros auditórios dentro do bloco A, tá? O bloco D, que é onde fica o nosso restaurante universitário, a gente tem um bandejão também lá dentro. As refeições são muito boas, eu costumo dizer que perto aí de outros lugares a refeição é muito boa para os alunos de graduação, pós-graduação e quem vive o ambiente da universidade. A refeição, eu lembro que a última vez, foi no começo desse ano, eu paguei R$3,50 alguma coisa, uma refeição completa, 3 opções de salada, arroz, feijão, uma guarnição, uma opção vegetariana e uma opção com carne, tá? Com proteína animal. Além de você poder escolher entre uma sobremesa ou uma fruta, tá? Bom, eu não preciso nem dizer, R$3,50 é bem acessível, é super legal aí para a maior parte das pessoas, né? Bloco E, que é o bloco esportivo, quando você passa ali na UFBC de Santo André, você dá de cara com bom, é um ginásio grande, a gente pode dizer, que foi inaugurado no ano passado, tá? O bloco F, que é a Praça do Relógio, a gente tem uma piscina ali também pertinho, que tem um mirante, só que uma piscina, hoje é um reservatório de água, né? A gente brinca que é piscina, mas é um reservatório de água, tá bom? Até porque a gente não terminou ainda essa parte da UFABC. O bloco L, que é onde a gente tem a maior parte dos nossos laboratórios, tá? É o bloco que atende parte da demanda por laboratórios de pesquisa, tá bom? Como eu dei alguns detalhes aí da engenharia toda da UFABC, quem já entrou lá sabe que é bem bonitão, apesar de ser bem cinza, ter pouco verde, mas é bem bonitão,
tá? É um prédio bem imponente, é um campus bem legal. A gente já teve outros lugares também. A gente tinha 6 blocos principais localizados entre a Avenida dos Estados e a Rua Santander, né, que foram esses que eu falei. A gente já teve um prédio de laboratórios didáticos na Avenida Atlântica, perto da minha casa, no bairro Valparaíso, onde se localizavam a sede do NCSC e do Laboratório de Nanotecnologia do Petróleo, e uma sede administrativa ali perto onde é o Burger King da Dom Pedro, tá perto do McDonald's, do Burger King da Dom Pedro, do lado do Colégio Estoco. A gente tinha um prédio também inteiro administrativo no bairro Jardim, tudo lá em tudo aqui em Santo André, tá? Em São Bernardo, a gente lá no dia 25 de agosto de 2009, o ex-presidente Lula, acompanhado da primeira-dama Marisa Letícia, do ministro da Educação da época, Fernando Haddad, do prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do vice Frank Aguiar, do senador do estado, Aloysio Mercadante, lançou a pedra fundamental do campus da UFABC de São Bernardo. Tá? A gente já tinha em Santo André há 4 anos, ainda não estava completo, mas eles resolveram criar mais um campus lá em São Bernardo, que hoje está bonitão, grande e frio, como tudo em São Bernardo, né? Porque ali perto da serra é complicado. Quando é essa época de inverno que a gente está vivendo agora, em tempos normais, se tem aula em São Bernardo, você pode ir agasalhado, porque lá é complicado. É bem frio. Temos o Bloco Alfa, né, onde a gente tem o edifício acadêmico com 4 pavimentos. Eles são edifícios menores, tá? Mas tem mais prédios do que em Santo André. Temos o Bloco Alfa, o Alfa 2, o bloco beta, o bloco gama, o bloco delta, todas as letras gregas, o bloco epsilon, que é a portaria, o bloco ômega e o bloco zeta, tá bom? Esse é ainda em construção. Todos esses com laboratórios. Em São Bernardo também tem uma biblioteca, além da de Santo André, tá? Uma livraria. E, bom, eu não preciso nem dizer que são prédios muito bem construídos, com toda a mais alta tecnologia que você vai precisar para pesquisar ou estudar, tá bom? Dentro da sua cidade. Beleza? Para a gente não deixar de lado, nós temos as 2 grandes atléticas da UFABC, Central Acadêmica de Atividades Poliesportivas, a CAAP, tá? Que é de São Bernardo do Campo, é a Atlética de São Bernardo do Campo, do pessoal de São Bernardo. E nós temos a Axis, tá? Que é a Atlética de Santo André, a Associação Atlética 11 de Setembro. A Associação Atlética 11 de Setembro, ela foi fundada em 2007, se não me engano, eu acho que foi 2007 agora que eles formaram, e é um pouquinho maior, a CAP é um pouquinho mais recente, mas não deixa nada a desejar, não deixa ninguém para trás, tá? Tem a maior parte dos esportes hoje é regrada pela Axis, tá? Mas a CAP não está atrás. Inclusive, a gente participa do novo desporto universitário. Se você pratica algum esporte, eu cheguei a jogar futebol de campo lá, quero ver se eu não volto ano que vem. Fiquei gordinho ano passado, parei de jogar, aí é triste, né? Mas vamos ver se eu não volto ano que vem a jogar um futebolzinho lá na Axis. Dentre outros, a gente já foi campeão do NDU, né, que é o maior campeonato universitário do Brasil. E a gente teve campeões olímpicos, né? O Felipe Vu, que é do tiro esportivo, foi campeão olímpico em 2016 lá no Rio. E a Verônica Hipólito, que foi campeã, não, ela foi medalhista das Paralimpíadas, né, de atletismo. Também é nossa aluna lá, afiliada à Axis, tá? Os dois, acho que a Verônica não, mas os dois são alunos lá e participam lá dos esportes com a gente, beleza? Bom, isso foi uma apresentação de 50 minutos sobre a faculdade. Acho que algumas das dúvidas eu acabei já tirando, tá? Antes da gente partir para as dúvidas do chat aqui ao vivo que eu estou vendo, eu vou responder as perguntas que eu já tinha pedido antes, tá? Que foram perguntas mandadas lá pelo formulário que eu tinha feito. O professor Marcel está falando aqui, sim. A gente também tem, além da Axis, da CAP, nós temos a UFBC Cheer, né? Que o time de cheerleaders foi, né, de líderes de torcida, foi campeão brasileiro por diversas vezes. Temos também a infanteria, tá bom? A infanteria, a bateria da UFBC. Temos, além disso, eu não lembro agora, mas tem o grupo de esportes da UFBC, que também é campeão aí, joga LOL, joga CSGO, tem bastante coisa, tá? Temos o time de futebol americano, todos eles são filiados à Axis, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira aqui agora, eu não sei, mas
a maior parte deles é filiado à Axis, tá? Que é a Atlética de Santo André. A Atlética Verde, não sei se quiserem diferenciar por CAP e Axis, é a Atlética Verde e a Atlética Vermelha. A vermelha é de São Bernardo, a verde é de Santo André. Maravilha? Sim, a gente tem um dos melhores grupos de tiers do Brasil. Inclusive, lá no Singular Direto, o grupo vai se apresentar lá no desafio. Quem está familiarizado já deve ter visto alguma apresentação, tá? E, bom, a infantaria também não preciso nem dizer. A Axis normalmente participa dos jogos, né? Os jogos universitários, como engenharia, da Zutusca. Ano passado participou do Tusca. Do Interbatuque, a infantaria, na verdade, participa do Interbatuque, né? Que é o campeonato de bateria, né? E, enfim, o time, cada grupo da UFBC, né? Cada tipo de grupo estudantil que a gente faz, a gente acaba tentando ser o melhor do que a gente faz, né? Como já disse, no esporte, somos campeões em diversas áreas, em diversas divisões do NDU. Já fomos campeões do futebol. Ano passado fomos vice na Série A da NDU, né? Perdemos só a final. Foi bem engraçado, né? Porque, estávamos na zona de rebaixamento e no finalzinho da liga, né? Da parte da liga, a gente acabou conseguindo se classificar para o mata-mata e fomos indo até a final. Time guerreiro, quase chegamos, mas acabamos perdendo na final para Rio Branco. Quem aí curte futebol conhece o tal do Lucaneta, é a universidade que o Lucaneta estuda, né? E, bom, o moleque é muito bom de bola, a gente não conseguiu ganhar. E, enfim, tudo isso para dizer que qualquer coisa que você goste de fazer, tá? Muito importante, qualquer coisa que você goste de fazer, você vai estar bem acolhido lá na faculdade, tá? Na UFBC, a gente vai ter alguma coisa para você. Eu que jogo tênis de mesa, tenho um grupo de tênis de mesa. Se eu quiser jogar handball, tem handball. Tem natação agora, criaram ano passado o grupo. Então, enfim, mais coisas das mais variáveis aí a gente tem, tá bom? Bom, vamos responder essas perguntas. Tem psicologia na UFABC? Não temos psicologia, mas temos neurociência, que é um curso que se assemelha, tá? Diferença do psicólogo para o neurocientista vai para a parte mais biológica, tá? Vamos falar assim em palavras mais simples, tá? O neurocientista vai para a parte mais biológica da coisa. Queria saber se há uma diferença igual nas outras universidades, ser mais difícil o conteúdo da manhã do que na parte da noite. Não tem diferença nenhuma. Inclusive, isso é muito importante salientar. Você que entra na UFBC, cada curso, cada matéria que você faz é um curso diferente, ou seja, depende muito do teu professor. O teu professor é livre para criar, claro, dentro de um centro, né, que eles têm, é livre para criar o curso dele, ou seja, às vezes você vai estar fazendo uma matéria à noite com um professor que cobra muito mais do que um professor que cobra de manhã. Não existe essa inter-relação aí de dificuldade em período noturno e diurno, tá bom? Eu diria que, assim, a dificuldade maior é você se manter no período noturno, porque a partir do momento que você começa a trabalhar, todo mundo quer ir para a noite, né? E isso é muito legal, tá bom? Na sua opinião, qual a importância do bacharelado interdisciplinar? Ele realmente agrega para a realização das graduações específicas? É o seguinte, isso vai muito de cabeça a cabeça. Eu, como educador, tá? Como uma pessoa que se formou em educação, que quer seguir na área da educação, eu acho o projeto pedagógico da UFBC muito legal, tá bom? A interdisciplinaridade é super interessante. Apesar de alguns professores, claro, apesar de serem doutores e tudo mais, não se aterem muito a isso, o projeto pedagógico interdisciplinar é importante, sim. Na minha opinião, é algo que a gente deveria colocar em toda universidade, em toda escola, tá? Isso, antes de tudo, dentro das nossas escolas, que a gente tivesse um projeto interdisciplinar. Porque quando você vai trabalhar com qualquer tipo de situação, você não lida só com uma coisa específica, você lida com várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E a interdisciplinaridade agrega exatamente nisso. Não tem como a gente vamos dizer assim, acreditar que se você for professor, você só vai tratar de física.
Você não vai ser professor e esquecer que você está tratando com um ser humano, você está ensinando alguém, certo? Você precisa dessa interdisciplinaridade. E a importância para a formação específica é que você vai estar dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola, ou dentro de qualquer tipo de área de trabalho, você vai precisar, tá? Ser o mais. O mercado pede, na realidade, que você seja o mais diverso possível, que você tenha o maior tipo de conhecimento possível. Enfim, o bacharelado interdisciplinar barra multidisciplinar vai te ajudar. Só vai te ajudar. Você for trabalhar numa indústria, precisar de algum conhecimento de biologia, você vai ter esse conhecimento que você fez no bacharelado interdisciplinar, tá? Tenho a impressão que a UFBC é focada bastante na área de exatas, porém também a área de humanas. As duas são boas ou tem uma melhor que a outra? Comparar exatas e humanas é difícil. Não dá pra gente dizer que uma coisa é melhor do que outra. São coisas diferentes, tá bom? Isso é muito importante, gente. São coisas diferentes, tá? Não dá para eu dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Eu vou me restringir a dizer que são áreas diferentes. A UFBC foi criada por físicos, essa é a grande verdade. Então, por ser uma área mais antiga, talvez nós estejamos mais bem adaptados no bacharelado de Ciência e Tecnologia do que no BCH, tá? Por ter mais tempo. Simples assim. Beleza? Curso de Relações Internacionais é relativamente recente. Esse curso na UFBC tem uma boa qualidade, é bem valorizado no mercado ou é muito recente ainda? Eu vou falar de mercado um pouquinho depois, tá? Mercado, é difícil da gente falar agora que a UFBC é grande no mercado, tá? Isso é muito importante. É grande aqui no ABC, mas a universidade tem 15 anos, gente. 15 anos é pouco tempo. Apesar da gente ter conquistado muita coisa, conquistar o mercado em 15 anos é praticamente impossível. Não dá para a gente competir com o mercado de outras universidades. Tá? Se é que é importante, isso é muito legal de salientar. A gente se preocupa muito com isso. Eu fui vestibulando há pouco tempo, eu sei também. Tá? A gente se preocupa muito com o mercado. Mas mercado não é uma coisa que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar em ser o melhor profissional possível, o melhor aluno possível. Isso vai garantir o teu mercado, tá bom? Isso daqui é a melhor coisa que você pode fazer por você, tá? O curso de Relações Internacionais é de excelência, não preciso nem dizer. Grande verdade é, quem vai para o Bacharelado de Ciências Humanas acaba para fazer o RI, né? Isso é muito importante dizer, para outras graduações aí específicas é um pouquinho diferente, mas para quem vai fazer RI, assim, eles não têm muita paciência, tá? Se você for fazer RI, passar pelo bacharelado interdisciplinar pode ser um pouco maçante. É um curso meio separado, tá? Então, acredito que quando você for fazer as matérias específicas, ter passado pelo bacharelado interdisciplinar vai ser maravilhoso para você, mas vai ter sido bem difícil, vai ser bem maçante, tá bom? Vamos para as próximas. Já estou terminando. Calma lá, já vou pro chat. Só um minuto. Na UFBC você entra através do Enem, porém, pelo que eu vi, você não passa diretamente em um curso, mas em áreas, como de humanas e biológicas. Como funciona esse processo? A nota de corte para cada curso? Como eu falei, você entra na UFBC pelo bacharelado interdisciplinar, tá? Isso daqui é muito, muito, muito importante. Você vai fazer um bacharelado ou uma licenciatura interdisciplinar e depois você vai para um curso específico. A nota de corte, a nota de corte para cada curso? Não há nota de corte para cada curso. Você tem a nota de corte no Enem, e é assim que você entra na universidade, você precisa concluir as matérias. Concluídas as matérias, com notas boas, isso é muito importante, o UFBC conta nota para cada coisa que você faz, tá? E, enfim, isso daqui, acho que para qualquer universidade, tá? As notas são importantes, você precisa ter créditos, e esses créditos você consegue com notas boas, tá? Você conclui o curso e vai para formação específica que funciona mais ou menos da mesma maneira, tá bom? Já ouvi falar que na UFBC você pode se especializar na sua área e sair com vários diplomas. É verdade isso? Sim, você pode fazer uma engenharia, ou ciência e tecnologia e licenciatura em física, por exemplo. Pode. Você pode fazer 15 coisas ao mesmo tempo? Sim, você pode. No período de 10 anos. 10 anos, tudo bem? Se você não faz em 10 anos, você é jubilado, tá bom? Você não consegue completar. Até porque, senão vai ter gente que vai ficar estudando o resto da vida, certo? Então,
a gente não pode arcar com esse tipo de gasto, cada aluno é um gasto, tudo bem? Então você tem 10 anos para fazer todos os cursos que você quiser. Talvez você saia de lá meio zumbi, mas realmente é uma oportunidade. Gostaria de saber mais sobre o mercado de trabalho do curso de neurociência. Gente, mercado de trabalho é complicado de eu comentar. De cursos que não são do meu, tá bom? Mas mercado de trabalho, eu costumo dizer que é muito de você, do que você produz, tá? Como que você melhora, vamos dizer assim, o seu mercado de trabalho, tá? Você pode pesquisar, você pode fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, tá bom? Você ter o nome de uma universidade federal no teu diploma já é a melhor coisa que você pode fazer hoje aqui no Brasil, porque ainda existe, né, aquele negócio de o cara fez universidade pública, a pública é bom, não sei o que e tal, enfim. Se isso é bom ou se isso é ruim, eu não vou entrar no mérito, tenho a minha opinião formada, mas acho que não é o horário, né, nem o momento para isso. Mas sim, você faz o seu mercado de trabalho, tá bom? Eu gosto de falar porque, assim, você fazer o máximo de você dentro da sua graduação, você participar de coisas dentro da sua graduação, dentro da sua área, vai te importar, primeiro, contatos fora da universidade. Você vai ter contatos fora da universidade que vão poder te gerar emprego, te gerar oportunidades e o que você mais precisar. Dentro da universidade, você vai ter respaldo, cartas de recomendação, professores e doutores que vão gostar de você, gostar do seu trabalho e vão te recomendar para outros lugares. Então, esse negócio de mercado de trabalho é muito importante, tá? Que vocês entendam que é uma coisa que vocês vão fazer, tá bom? Vocês têm ou pretendem ter um curso de história no futuro? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que sim, tá? A gente não tem muito acesso a esse tipo de coisa, são bastidores que não saem, tá? Mas eu acredito que sim. Qualquer outro tipo de curso que a gente venha criar, isso vai vir com a expansão dos campos, do camp, tá? Dos campi. Porque não tem como a gente socar curso dentro de um lugar que não comporta mais do que a gente já tem, tá? Isso é muito importante de dizer. Beleza? Como funciona o calendário acadêmico? E essa eu deixei, né, não falei, deixei para responder aqui. Nós temos 3 quadrimestres no ano, tá bom? Ou seja, nós temos um período de aulas de fevereiro a maio, 15 dias de recesso, percebe, eu não vou falar férias, isso é recesso, tá? Nós temos 15 dias de recesso, depois a gente tem mais 3 meses de aula, de junho até agosto, mais ou menos, e isso daí vai dar depois mais 15 dias, mais ou menos, de recesso, como eu disse, é recesso, não é férias, e aí a gente vai de setembro até dezembro, que aí no final do ano a gente tem férias. A gente não tem, tá bom? Não tem, de forma nenhuma, férias em julho. Isso é muito importante. Você está entrando na UFBC, não tem férias em julho, beleza? São 3 quadrimestres e o calendário funciona dessa maneira. Vou falar um pouquinho mais depois sobre os professores que já me pediram no chat, daqui a pouco eu vou dar uma olhada, tá? Quais os cursos mais reconhecidos dentro da universidade? Bom, o meu, física, tá? A gente tem hoje o segundo curso de excelência no Brasil em física. A equipe brasileira de física é a equipe da UFABC. A gente vai para os campeonatos internacionais de física com a equipe da UFABC. Ficamos em segundo lugar ano passado, só perdemos para a Suíça. Inclusive, um dos nossos plantonistas, tá? Lá do cursinho de Santo André, o Guilherme, ele faz parte desse time da física, né, de resolução de exercícios, tá? E hoje eu acho que acredito que seja acredito que seja, né, o curso mais reconhecido. Os outros são ruins ou não são reconhecidos? Não. Mais uma vez, não tem nada disso. A grande questão é que nós somos criados, né? A UFBC foi criada por físicos, tá? E a partir do momento que isso acontece, gente, é claro que a gente tende para um lado, que é o lado aí das ciências naturais, tá bom? Gostaria de saber se tem bons cursos na área de biologia e saúde, mas principalmente relacionado à biotecnologia. A engenharia, tá? A engenharia de biosistemas é muito legal, tá?
engenharia de biosistemas, que tem muito de biotecnologia, e principalmente, né, o bacharelado em ciências biológicas, tá? Para você fazer pesquisa em todos os ramos que você desejar. Eu tenho um amigo, um grande amigo dentro da universidade, o Thales, que fez engenharia de biosistemas e hoje trabalha com material hospitalar, né? Isso, assim, é bem interessante dizer que, bom, a engenharia de biosistemas hoje é uma das coisas para o futuro. Claro, quem vive aí indo para o hospital já deve ter visto que tem muita coisa nova vindo. E essa parte hospitalar, ela passa sempre pela engenharia de biosistemas. Nós temos já, eu não lembro, eu tinha visto para trazer aqui faz um tempo já que eu estou preparando a live, eu agora esqueci. Mas a gente utiliza diversas pesquisas como peles de outros animais para cura de alguns, para renovação de tecidos que a gente tem em pacientes doentes por queimadura ou alguma coisa do tipo, e tudo isso vai ser dentro aí da área de biotecnologia, tá bom? Olá, gostaria de saber se a faculdade teria o curso de jornalismo, e se tiver, gostaria que falasse um pouco sobre o curso. Curso de jornalismo não tem, vamos ficar devendo. Vamos dizer assim, comunicação, tá? É um ramo meio restrito. A gente não tem muito aqui na universidade, a gente não tem praticamente comunicação na Universidade Federal do ABC, tá? Comunicação das federais aí, realmente a USP das federais não, das públicas, a USP vai ser a sua porta de entrada aí mais próxima, tá? Gostaria de saber se tem bons cursos na área de biológica e saúde. Ah, tá, é a mesma pergunta, mesma pergunta. Como funciona a engenharia de gestão? Só encontrei ele na UFBC. E qual a diferença da engenharia de produção? Praticamente não existe diferença, tá? Engenharia de gestão e de produção. Eu não vou ficar me estendendo muito em curso, senão a gente perde tempo, eu não consigo responder as perguntas do chat, tá? A Júlia está falando aqui, biotec usa tecido de tilápia no tratamento de queimaduras. Exatamente, tá? Como eu tinha falado ali na outra, tinha esquecido, mas era o tecido das tilápias na cura de queimaduras, tá? E a engenharia de gestão, por ser um curso novo, tem reconhecimento no mercado interno e externo. Essas duas perguntas se complementam, tá? Obrigado, Júlia. A engenharia de gestão é assim, vamos dizer, é uma engenharia de produção, tudo bem? Assim, se a gente for realmente aproximar de uma maneira bem rudimentar, mas tem o seu próprio currículo, tá bom? O engenheiro de gestão, ele sai preparado para trabalhar como engenheiro de produção. Só que também sai preparado para trabalhar como um administrador. Essa que é a grande verdade, tá bom? A gente tem aí essas duas grandes partes, beleza? A engenharia de gestão, ela vai te preparar dessas duas formas. Tanto é que é o curso mais concorrido da UFBC, tudo bem? Quando você vai fazer a sua matrícula, tem mais de 500 mil requisições de vagas para as matérias da gestão, porque é um dos cursos que todo mundo quer fazer. É super interessante, inclusive, tá? Só que uma das coisas que deve ser sempre levada em conta, quem fica com as vagas nas matérias, né? Porque a gente tem diversas requisições. Fica com as vagas nas matérias quem tem as melhores notas. Por isso que eu falei que é super importante que você mantenha as suas notas boas na faculdade, tá bom? Isso sempre é possível? Não, não é sempre possível, mas é sempre importante, tá bom? Bom, da apresentação que eu queria falar era isso, beleza? Vamos voltar aqui agora para nossa para o nosso para nossa live, tá? Eu vou tirar a minha tela agora, deixar só eu aqui, tá? E eu vou responder algumas das perguntas de vocês que eu já vi, tá bom? Vamos ficar aqui até umas 8h30, beleza? Que aí eu tento responder a maior parte das perguntas. Vamos fazer essa daqui primeiro. A Júlia Rodrigues perguntou: a universidade oferece o intercâmbio? Não é pela universidade, a universidade tem parceria, tá bom? Hoje, principalmente com o término não, né? O congelamento do Ciências Sem Fronteiras, a gente tem poucas oportunidades de intercâmbio, tá bom? O intercâmbio fica, assim, vamos dizer,
É a critério das notas, mais uma vez, se você quer fazer um intercâmbio, a UFBC tem os parceiros que vão te levar, só que você precisa ter as melhores notas. Então, entre aspas, é a universidade que oferece. Mas não é para todo mundo, tá? Essa é a grande verdade. E eu costumo dizer que não é nem para não é que não é nem para todo mundo, é para pouquíssimos. Pouquíssima gente vai para intercâmbio hoje pela universidade, exatamente por causa da falta de investimento. Lembrando que somos uma universidade pública, tá bom? Vamos ver outras perguntas aqui. Algumas que eu não tenha respondido. Curso de Ciências Econômicas. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Gabriel Fusetti. Tem curso de Ciências Econômicas? Sim, tem curso de Ciências Econômicas. Se tiver, é bom. Curso de Ciências Econômicas da UFABC, ele é mais formado para o social. Isso é muito importante de salientar. Você quer um curso pró-mercado, você tem que ir para uma instituição privada, tá bom? Você vai para a GV, você vai para o INSPER, você vai para o Mackenzie da vida. Como assim pró-mercado? Isso é muito importante. Pró-mercado vai ser algo que vai te ensinar a trabalhar com o mercado. Tá bom? A universidade pública ela não tem só interesse em trabalhar com o mercado. A universidade pública precisa devolver para a população aquilo que está sendo investido nela. Isso é muito importante, tá? Então, quando você vai fazer um curso de ciências econômicas, de economia, você vai ter macroeconomia, você vai ter coisas mais voltadas para o Estado e para como você vai devolver, tá? Como você vai devolver isso, tá? Para a população. Na UFBC tem alguma disciplina? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar alguma pergunta que seja mais. Gente, as engenharias, tá? Eu vou dar um panorama mais geral aqui para vocês. As engenharias são mais novas, tá bom? E assim, não vou dizer que, nossa, é ruim. Muito pelo contrário. Engenharia na UFBC é de excelência. Todos os cursos na UFBC são de excelência. Nosso corpo docente é de excelência. Grande questão, somos uma universidade nova, bom? Isso significa que quando o cara vai olhar o teu diploma ou o teu currículo, vai falar, bom, esse cara aqui fez o UFBC, esse cara aqui fez USP. Aí ele vai falar, eu não vou, eu vou tacar fora da UFBC e vou ficar com o da USP. Não é assim que funciona, tá? Dando exemplo da USP, porque é o que todo mundo conhece e tal, não sei o quê. Como eu disse, você faz o seu mercado de trabalho, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Estando numa universidade pública, a questão do mercado de trabalho é mais com você do que com a universidade, beleza? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Eu fui ouvir isso de um cara que, assim, presta muita atenção nisso, isso é uma dica que eu vou dar para a vida de vocês, tá? Um cara que fez uma universidade que a gente chama de Unisquina, que ele não tinha capacidade, ele não tinha oportunidade de fazer uma universidade pública. Cara muito bom, só que ele foi fazer uma Unisquina, né, que a gente chama aí, e ele era muito aplicado. Ou seja, ele tirou tudo e mais um pouco dessa Unisquina. Tá? Ele fez tudo que ele podia. Ele deu tudo de bom. Hoje ele é gerente nacional da General Motors do Brasil. Eu preciso dizer mais alguma coisa? É a universidade que vai fazer o cara, tá? Isso é muito importante. Você estando numa universidade pública, você já tem uma vantagem. Ponto. Beleza? Você já tem uma vantagem muito grande. A partir disso, você faz o seu mercado de trabalho. Beleza? Isso para qualquer engenharia, para qualquer outro curso que esteja lá dentro. Tá? Ó, isso daqui é bem importante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas algumas empresas procuram profissionais dentro da UFBC? Vocês têm esse histórico para alguns dos cursos? Então, o que, que acontece? A UFBC, ela é reconhecida, a gente costuma brincar, né? Que ela é reconhecida como a faculdade dos bancos. Porque a gente passa muito, 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 muito estudante para Itaú, Bradesco, Santander. A gente tem empresas essas empresas, né, no caso os bancos, que vêm buscar a gente dentro da faculdade. Você mostra sua carteirinha da UFBC, os caras estão puxando você para trabalhar lá dentro, tá? Não, a gente não tem nenhum tipo de histórico ou de contato ou de empresas externas que vêm buscar a gente lá dentro. Só que
a gente tem uma boa representação, ou seja, as pessoas que trabalham nesses lugares normalmente são da UFABC. Tá? Os estagiários normalmente são da UFABC. Isso é muito interessante, porque foi criado durante esses anos. Tá? A gente que conquistou isso. Talvez, o primeiro cara chamou o amigo, que o amigo tentou e conseguiu, e aí começou, mas não, a gente não tem ninguém que venha buscar lá dentro. Isso é muito importante dizer. Ninguém vai lá e fala, vamos buscar. Nota de corte, a famosa nota de corte. Gente, parem de pensar em nota de corte. Eu sei que é importante para vocês, é importante, é assim um afago, é um abraço às vezes, mas isso é uma coisa que deve ser tirada da cabeça. O FBC não tem nota de corte. Nota de corte depende do ano, tá? Depende de quem vai estudar, de quem vai fazer. Meu ano, por exemplo, eu passei com 695 no Enem, de média. Tá? Passei, foi tranquilo, tudo bem. Teve ano que amigo meu com 720 não passou. Então depende, tá? Depende muito. Faixa, vou falar de faixa. Já vi gente, tô falando para ampla concorrência, não tô falando para cotista, tá? Ampla concorrência, a faixa vai de 680 a 710. Normalmente é assim, tá? Se o ano não é muito atípico, não passa muito disso, nem vai muito para baixo disso, tá? Eu costumo dizer que fica entre 680 e 710. Tá? Se você tira aí dentro dessa faixa, você tá tranquilamente dentro de algum dos bacharelados. As licenciaturas eu não tenho acesso ainda, tá bom? Não sei quanto foi esse ano, eles não divulgaram ainda, devem ter divulgado, eu realmente acabei não pegando, peço desculpa aí, não tenho essa informação, mas com certeza tem na internet quanto foi esse ano, das licenciaturas interdisciplinares, tá? Uma vez que você está dentro da UFABC e vai fazer, depois que você terminou o seu bacharelado interdisciplinar, você não precisa fazer mais nenhuma prova para passar aí na engenharia, no seu curso específico, você começa a pegar as matérias e pronto, tá bom? Vamos ver mais alguns comentários. Aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver. Como eu disse, tá, gente? A gente não tem empresa que vem buscar, você tem que procurar, isso é muito importante, tá bom? Existem, claro, as oportunidades de emprego e de estágio, eles colocam lá, eles anunciam, mas você que vai atrás, tá bom? Aqui, bem interessante essa pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como funciona a graduação em mais de uma área? É necessário mais tempo do que de graduar em apenas uma? Obviamente, tá? Você vai precisar de mais tempo, até porque você já tem um diploma do bacharelado em ciência e tecnologia, seu diploma de formação específica. Se você quiser fazer mais alguma coisa ainda, vai ter uma terceira graduação, tá bom? O pai do Chris, para todo mundo que assistia Todo Mundo Odeia o Chris, tinha 2 empregos, certo? Ele nem dormia direito. Você imagina fazer 3 graduações. Isso é muito difícil, beleza? 3 graduações é complicado, tem que tomar cuidado. Tá? A graduação em neurociência, deixa eu dar uma olhadinha nessa daqui, só tem a UFABC aqui no Brasil? Se eu não me engano, tem em outros lugares também. Eu não tenho essa informação, mas se eu não me engano, tem em outros lugares também, tá? Você pode procurar aqui, qualquer outro lugar deve ter, mas você está no ABC, a UFABC é o mais próximo que você vai ter, beleza? Você tem algum comentário sobre o curso de Ciência da Computação? A ciência da computação é de excelência na UFABC, como eu disse, a gente tem o supercomputador lá dentro, tá? Para vocês da ciência da computação vai ser, bom, sensacional. O pouco contato que eu tive com ciência da computação foram nas matérias do bacharelado de ciência e tecnologia, tá? E isso, assim, acho que é muito, né, de suma importância para vocês. Como todos os cursos na UFABC, você vai ter todo o respaldo do mundo, tá? E de graça. De graça, né? Porque você paga os seus impostos, enfim. É aquilo. É o retorno que o país te dá, certo? Que mais? É obrigatório cursar os cursos interdisciplinares? Sim, é obrigatório. É a única coisa que é obrigatória na UFABC é que você curse os cursos interdisciplinares, tá bom? Você pode sair da UFABC só com os cursos interdisciplinares. Isso vai da sua escolha aí. Mas é obrigatório que você faça o curso interdisciplinar, tá bom? Isso não tem como, você tem que fazer porque é o ciclo básico, tá? Não tem como você só fazer engenharia ou só fazer alguma outra coisa. Inclusive, se você for de outra universidade e quiser fazer
tá? O FABC, dificilmente você não vai ter que passar pelo curso interdisciplinar, beleza? Vamos ver esse daqui. Fazendo bacharel em ciência e tecnologia com engenharia, aumenta o tempo de formação, porque engenharia é 5 anos. Então, aí é que tá. A engenharia na UFABC, ela não tem 5 anos. Presta bastante atenção nisso. Você já fez a maior parte da engenharia no bacharelado em ciência e tecnologia, certo? Porque é o ciclo básico todo da engenharia está dentro do BCT, certo? Então, a sua engenharia vai ter mais ou menos 2 anos, sendo que o BCT tem 3. Ou seja, está na média. Você tem 3 de BCT, 2 de engenharia, você tem 5 anos aí de formação. E o que é mais interessante de tudo, você vai ter duas graduações no tempo de uma só. Se você for assim muito aplicado, tá? Isso é bem importante salientar. Qual é a sua visão sobre o curso da engenharia biomédica? Bom, visão que eu tenho sobre o curso da engenharia biomédica é que assim, se você está dentro de uma universidade que vai te dar todo o suporte para você pesquisar, todo o suporte para que você desenvolva isso, a engenharia biomédica só pode ser de excelência. Você vai ter muito rol para trabalhar com isso. Você tem empresas inúmeras que vão te aceitar a partir dos projetos que você tem, tá? Como eu disse, a UFBC ela te dá a oportunidade de fazer o seu, vamos dizer assim, o seu portfólio, tá? Então, a engenharia biomédica, como qualquer outra engenharia, é um curso profissional que vai te profissionalizar de uma maneira, assim, sensacional. E, você só tem a ganhar. Essa que é a grande verdade, tá? Aqui, engenharia aeroespacial é muito concorrido? Então, ela não é tão concorrida assim, tá? Quanto a gestão, ela é concorrida, sim, bastante, mas não é tão quanto a gestão. Dá para você cursar numa boa. A grande questão é que eu vou te assustar agora um pouco sobre a engenharia aeroespacial, tá? Normalmente nós temos 200 ou 100 ingressos na engenharia aeroespacial. Por ano, em média, se formam 2. Tá? De 100 pessoas, por ano se formam 2. Então é um curso bem difícil, tá bom? A gente trata em engenharia espacial muito de mecânica de fluidos, tá? E assim, mecânica dos fluidos trata de uma aí curiosidade já dos universitários, tá? De uma equaçãozinha que é um dos 7 problemas do milênio, chamada de equação problema de Navier-Stokes, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat para vocês verem. Navier-Stokes. Por que você souber utilizar essa equaçãozinha de maneira muito, muito, muito boa, eu escrevi errado, Navier-Stokes. Acho que é assim, se não me engano, ou tem o C no Strokes, não, acho que é só com K. O dia que você manipular essa equação com maestria, talvez você ganhe o prêmio Nobel, tá? Da matemática aí, porque, enfim, a gente costuma dizer que qualquer curso de engenharia que se preze ou de um bacharelado que a linguagem do bacharelado seja matemática, que se preze, meu amigo, é assim, se você não tem uma facilidade, se você não tem um bom, vamos dizer, sim, você não é esforçado. Eu acho que assim, o mínimo é o esforço, tá? Você precisa ser esforçado. Vou contar o meu caso, tá? Eu queria fazer bacharelado em física. Eu entrei para fazer engenharia, tá? Eu desisti, fui fazer bacharelado em física e licenciatura em física. Eu desisti por enquanto do bacharelado. Fiz só a licenciatura. Porque o bacharelado em física, ele vai te transformar num físico teórico, vamos dizer assim, ou num físico experimental, que praticamente vai fazer conta. E fazer conta, quando você vai para o nível superior da matemática, tá? Que você vai para o ensino superior, normalmente não é uma das coisas mais prazerosas que existem, tá? É uma das coisas mais difíceis que existem, tá bom? Quando você começa a trabalhar com essas mecânicas muito loucas, aí acaba sendo complicado, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais dúvidas? Mais dúvidas? Deixa eu ver aqui o que o André tinha falado. Me falaram uma vez que dá para fazer a grade de outros cursos junto ao seu e sair com diploma de especializações diferentes, além do diploma de ciência e tecnologia. É verdade? Sim, é verdade.
Você pode fazer quantos cursos você quiser, até porque, isso é outra coisa que eu gostaria de dizer, tá? Quem faz a sua grade é você. Ou seja, se você quer pegar 2, 3 matérias, você pode, numa boa. Se você quer pegar 7 e tiver nota para isso, você pode também, numa boa. Você vai terminar sua graduação rápido. Claro, se você passar em todas elas, tá? Isso é muito, muito, muito importante de sempre, sabe, de sempre salientar, tá? Vamos ver aqui, ó. Como faz para ingressar na área de pesquisas da UFBC? Como as bolsas são distribuídas? Gente, assim, como eu disse, a gente tem o PIBID, tá? Que é o PIBID não, desculpa. O PDPD, que é o pesquisa desde o primeiro dia, tá? Ou seja, você vai entrar, procurar um professor. Se você tiver uma condição pior financeira, você ganha a bolsa. Muito claro, tá? Não preciso falar nada mais do que isso. Se você não tiver condição financeira de se manter perto da universidade, se você precisar trabalhar, você vai conversar, provavelmente passar por entrevistas, e aí você consegue a bolsa. Todo mundo tem bolsa no PDPD? Não, também não é um arco-íris. Tá? Não é todo mundo que tem bolsa, você pesquisa, está dando um trabalho, claro, como recompensa que você vai ganhar o seu paper, ou seja, a sua publicação. Você vai ter uma coisa no seu nome que você fez junto, claro, com os seus outros professores, os seus orientandos. Você pode utilizar isso daí para o resto da sua vida. E já é uma recompensa, assim, sem tamanho, de verdade, tá? De verdade. Tem o PDPD, tá? E tem todas as outras formas de ingresso na pesquisa possível. O que você precisa fazer é bater na porta do professor que está estudando algo que você gosta. Como eu disse, a gente tem uma porrada de professor aí, todos eles doutores, tá? E isso só vai fazer com que você consiga pesquisar aquilo que você quiser. Sempre vai ter um professor procurando um aluno a mais para participar de pesquisa, tá bom? Eu sempre costumo dizer que se todos os alunos, os 16 mil alunos que a gente tem hoje, quisessem pesquisar, os professores iam abraçar com a maior felicidade do mundo, tá? Isso é sempre, sempre, sempre muito importante de dizer. Beleza, gente? Bom, pessoal, mais alguma coisa que vocês gostariam de mim, de utilizar? Se não, terminamos por aqui. Minha empreitadinha para a UFABC, rápido, para a gente acabar. Tá? Tá, vi que tem mais algumas dúvidas. Rapidinho eu já vou pesquisar, eu já vou responder. Peraí, deixa só entrar. Chat ao vivo. Enfim, a minha empreitada para a UFABC. Tá? Eu estudei no Singular, no Colégio Singular, ali na Álvares de Azevedo, tá? E estudei no liceu, na rede Singular aí desde pequeno, tal. Fui de outra escola, depois vim pro Singular, no oitavo ano, desde 2010 estou na rede. 2014 era meu ano de formatura, né? O meu último ano no colégio, meu terceiro ano. E eu sempre fui um aluno muito, assim, normal, aplicado. Era um dos melhores da sala, mas nunca peguei recuperação, nunca fiz, assim, nada de errado. Sempre tirava notas boas, passava de ano em novembro, estava em casa de férias, não tinha nada de errado, tá? E só que eu não era um cara estudioso, simples assim. Não tem por que dizer que mentir, dizer que eu era, nossa, super estudioso, não. Nunca fui estudioso, motivo de muita briga aqui em casa também. Mas, assim, sempre fui um cara que não deixava o problema aparecer, né? E assim, bom, isso é muito, muito, muito importante de dizer. Para o vestibular, não basta você ser o melhor da sala. Essa que é a grande verdade, tá? O vestibular, ele cobra, o Enem cobra de uma forma que não é só saber o conteúdo, você tem que estar bem no dia, você tem que saber a prova, você tem que conhecer aquilo que você vai estar fazendo, né? Em 2014 eu não passei, fui fazer cursinho, fiz cursinho noturno, fui amarelinho, tá? Ou seja, eu costumo brincar que eu nunca saí do singular, né? Porque aí fiz o meu cursinho e aconteceu de eu conseguir entrar na UFBC em 2016, no Enem 2015, né? Passei na UFBC. E no mesmo ano, em 2016, entrei lá como plantonista no Singular. E tô aí nessa linda batalha maravilhosa, que é conciliar os estudos e o trabalho, que é uma das perguntas que a gente tem aqui da Mariana Ribeiro, tá? Bom,
é de boa conciliar os estudos nessa facu com o trabalho? Nenhuma facu é de boa conciliar estudos e trabalho, tá? Isso é muito importante, beleza? Você nunca vai conseguir conciliar de boa. De boa é muito forte. Você tem que ter muita garra, muita saúde mental e física, mas é assim, você dá seu jeito. Necessidade, certo? Brasileiro não desiste nunca. E, inclusive, eu indico que quando você entra na faculdade, se você puder, procure um trabalho, uma ocupação. Por quê? Porque, bom, acho que não custa nada para você e vai ser melhor, né? Inclusive, é difícil de encontrar trabalho, óbvio, mas você só tem a ganhar. O ambiente acadêmico aliado com o ambiente profissional é aquilo que vai fazer a sua formação. Isso é muito importante. Muita gente não trabalha a graduação inteira, chega na hora de fazer estágio, pena, porque não conhece o ambiente empresarial ou não conhece o ambiente de trabalho, realmente não sabe como se portar, tal, enfim. Faça faculdade de trabalho. Isso é muito, muito, muito importante. Se você não trabalhar, faça parte das entidades estudantis. Seja ela atlética, seja o FABC Júnior, seja o Enactus, a gente tem tudo e qualquer coisa que você possa imaginar tem lá dentro da UFABC, tá? É possível fazer o curso interdisciplinar e especialização em relações internacionais ao mesmo tempo? Sim, é possível. Você vai fazer, na realidade, tudo ao mesmo tempo, tá? É uma bagunça só. Não tem como você fazer só o BCT e deixar as outras coisas de lado. Você vai fazendo todas as matérias ao mesmo tempo. Beleza, gente? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Ô, Rogerinho, um abraço. Tô vendo aqui seu comentário agora. Abração. Rogerinho foi meu professor. Melhor goleiro que o Singular já teve. Prof, a atlética é atividade extracurricular? Gente, isso é muito importante, tá? Assim, extracurricular é muito forte, tá? Eu nunca, assim, não sou da Atlética. Fui na época que eu tava jogando bola, né? A Júlia tá me zoando aí, falando que eu tô tentando arranjar galera pra Axis na cara dura, mas a grande verdade é que a Axis é uma entidade que vai te dar muito trabalho se você for da Atlética, tá? Você vai trabalhar bastante em qualquer tipo de coisa, seja em festa, seja em esportes, tá? Porque a gente cuida de tudo isso dentro da Atlética, tá? E sim, é contado como uma atividade extracurricular para você obter créditos, tá? Você precisa de créditos para se formar e a Atlética vai te dar créditos para você se formar porque você está trabalhando numa entidade estudantil. Você não recebe, porém é uma atividade extracurricular, tá bom? Olha o Frias aí falando que eu vou ignorar ele. Não vou não, Frias. Eu também te amo. Tá? E aí, gente, mais dúvidas? Ficamos por aqui? Ou mais alguma coisinha? Podemos encerrar? Então, gente, bom, vou encerrar por aqui, tá? Vou mandar um abraço aí para todo mundo, agradecer a oportunidade que, que o Singular deu da gente vir falar um pouquinho sobre a nossa universidade, tá? E, enfim, venham para cá, se você se encaixa naqueles cursos que a gente comentou, tal. É realmente difícil de falar curso por curso, principalmente de um curso que eu não faço. Eu tenho as informações que vocês podem ter dentro do site da UFABC, pesquisem. Isso é muito importante, tá, gente? Muito, muito, muito importante. Pesquisem vocês, vão atrás, porque é assim que a gente consegue, né? Entender as coisas. Claro, as lives vão ajudar demais, tudo isso vai ajudar demais, mas vão atrás vocês também. Vai atrás do site da UFBC. A gente tem infinitas informações lá dentro. Tem portal da graduação do aluno. Você pode pegar calendários acadêmicos, ver tudo que está acontecendo, tá? E enfim, gente, qualquer coisa, estamos juntos aí, tá? Grande abraço. Tamo junto. Boa noite, bom descanso. Brigadão e até a próxima. Valeu, viu? Tchau, gente.